Introdução à fisiologia humana. Núcleo. O núcleo celular é uma estrutura presente nas células eucariontes, que contém o ADN ou DNA da célula. O núcleo possui duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas celulares encontradas na maioria das células eucarióticas. Surgiram de um processo de endossimbiose entre um organismo aeróbico e um anaeróbico. Vacuolo. O vacuolo é uma estrutura celular encontrada na célula vegetal e também em certos tipos de algas e fungos. Citoplasma. O citoplasma é o nome dado à região interna da célula, sendo na célula eucarionte localizada entre a membrana plasmática e a membrana do núcleo. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também conhecido como aparelho de Golgi, é uma organela citoplasmática constituída por vesículas como formato de sacos achatados que está presente nas células eucarióticas. Vesícula. Uma vesícula em biologia celular é uma pequena estrutura dentro de uma célula que consiste num fluido incluso por uma bícada lípica. Lisossomas. Lisossomas são organelas celulares citoplasmáticos que possuem a capacidade de degradar partículas. Perixósomos. Os perixósomos são organelas membranosas presentes no citoplasma das células vegetais e animais. Centríolos. Centríolos são estruturas presentes nas células eucariontes. Membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura fina, delicada, que forma o limite da célula externo da célula. Retículo. Retículo endoplasmático. É uma célula animal contendo os dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas que tem função de síntese e transporte de várias substâncias. Há dois tipos, o rugoso e o granular. Especialização celular. Especialização celular permitindo que as células se expressem de forma diferenciada para exercerem suas funções. Interação entre as células, promovendo a coordenação e comportamento das células em relação às células vizinhas. Meio extracelular. Meio extracelular é tudo aquilo que está fora da célula, representado pelos líquidos que banham os tecidos, como o líquido intersticial, o sangue e a linfa. A composição química é diferente e alguns íons são encontrados em maior concentração dentro das células, enquanto outros estão mais concentrados fora da célula. A palavra homeostase vem do grego homo, que significa o mesmo, e stasis, que significa ficar. Ou seja, vai ser uma forma de manter tudo homogêneo, tudo idêntico ao natural. Foi cunhada pelo médico e fisiologista americano Walter Cannon, e o termo é indicado para indicar a propriedade de que um organismo está funcionando da maneira adequada, em equilíbrio, independente das alterações climáticas e que ocorrem no meio externo. A homeostase é garantida por um conjunto de processos que previnem as variações da fisiologia de um organismo. Essas condições, elas estão presentes em todos os órgãos, em todos os sistemas. No sangue é a questão da circulação de oxigênio. No estômago no estômago, intestino, no sistema digestório no geral, é a questão de absorção de nutrientes para depois passar para o sangue e distribuí-los por todo o organismo. A questão dos rins é a questão da purificação de alguns componentes que passam por todo o organismo, enfim. E essa é a homeostasia. Ela basicamente quer manter em equilíbrio todo o nosso corpo. E um corpo que está saudável, ele está inteiramente dentro da homeostasia. Olá, eu sou a Awane e eu vou explicar sobre a remoção dos produtos finais do metabolismo. A remoção do CO2 acontece da seguinte forma: o oxigênio inspirado presente nos alvéolos transporta-se para o interior dos capilares e liga-se à hemoglobina. O oxigênio, então, é levado pelo sangue para todas as células do corpo. O CO2 presente no sangue
passa dos capilares para o interior dos alvéolos e segue por vias respiratórias e por meio de expiração ocorre a remoção do CO2. Agora eu irei falar sobre os rins. Nos rins, a filtração é realizada pelos néfros. Após a filtração, ocorre o processo de reabsorção e secreção. Na reabsorção, algumas substâncias são reabsorvidas para o sangue e na secreção, algumas substâncias são eliminadas. A urina é levada pelo ureter até a bexiga, onde é armazenada e é eliminada pela uretra. Agora eu irei falar sobre o trato gastrointestinal. O bolo alimentar passa da boca para a faringe, da faringe para o esôfago e do esôfago para o estômago. No estômago, o bolo alimentar sofre com a ação do suco gástrico e passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo passa para o intestino delgado, onde acontece a reabsorção de nutrientes, e no intestino grosso acontece a formação de fezes, as quais são excretadas pelo ânus. Agora eu irei falar sobre o fígado. O fígado é responsável por regular o metabolismo de vários nutrientes e a excreção de substâncias tóxicas. No fígado é produzido a secreção bile. A bile é responsável pela excreção de substâncias como toxinas, drogas e etc. O sistema nervoso ele é responsável por captar, por gerar e por processar informações do corpo humano. Ele é constituído pelo encéfalo e por suas vias conectivas. Ele é dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico ele é composto pelos nervos e pelos gânglios. E ele é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do corpo humano. As voluntárias, nós podemos controlar elas, como correr, andar, comer, beber. E as involuntárias são as que não podemos controlar, como a digestão, batimentos cardíacos e entre outros. Já no sistema endócrino, ele produzirá uma série de hormônios que irá estimular e regular os neurônios. Ele então é composto pelo timo, pelo hipotálamo, pelo pâncreas e por algumas glândulas. E as gonadas, que nas mulheres são os ovários e nos homens os testículos. Eu fiquei responsável pela parte de proteção do corpo, ou seja, o sistema imunológico. O sistema imunológico ele garante a proteção do nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente a nossa saúde. A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamada de imunidade. Ela pode ser classificada em inata e adquirida. Ela garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, graças a uma resposta coordenada de seus componentes. Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença ou mesmo a duração dela. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daquelas invasoras, o que garante grande eficiência na defesa do organismo.